Jornalismo e jornalistas. Histórias e perspectivas sobre quem geralmente as conta. Ela é egressa do curso de jornalismo da UFN. Já atuou como analista de mídias sociais dos supermercados Zafari e dos shoppings Bourbon. É pós-graduada em comunicação empresarial e hoje está como jornalista na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Recebemos de papo com Camila Porto. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Nicolas. É um prazer retornar aqui para Eu vou falar sempre Unifra, tá? Para a UFN. Né? Agradeço muito o convite, especialmente da professora Arneli, né? E dos coordenadores do curso. Obrigada. Qual a área de jornalismo que tu queria seguir na época de formada? Olha, eu entrei no jornalismo, eu não sabia muito a área que eu queria seguir, mas ao longo do curso eu me identifiquei mais com jornalismo de revista, especialmente revistas para o público feminino, né? Então eu pensei que eu poderia atuar nessa área, só que os caminhos me levaram para outras áreas e eu hoje sou realizada na área que eu atuo, que é a comunicação pública e acho que o curso serve para a gente experimentar. Então, eu acho que esse programa também é um pouco voltado para os alunos de jornalismo e eu acho que a gente pode dizer para experimentarem. Então, experimente em TV, experimente em comunicação comunitária, experimente em tudo que estiver ao seu alcance. Após formada em 2008, você atuou como produtora de conteúdo e também em uma agência de comunicação. O que esse período inicial da carreira te ensinou? Nossa, me ensinou quase tudo que eu sei hoje de postura profissional. Eu agradeço até hoje quem me deu a oportunidade, que é a Ana Laura Paraginski. Ela tinha uma agência que se chamava Intensa Comunicação, hoje não existe mais. E ela me ensinou assim tudo que eu sei hoje do mundo empresarial e o meu interesse por jornalismo empresarial vem daí. Na época, nós tínhamos muitos clientes e aí o meu foco, eu só pensava assim, ó, meu sonho é ter um cliente só, é trabalhar com uma organização só, porque lá a gente tinha, por exemplo, eu atendia 5 clientes e a gente fazia mais a produção de conteúdos para os cadernos especiais da Zero Hora e do Diário de Santa Maria. Então, assim, era muito trabalho, muito trabalho. Mas eu sempre gostei da comunicação empresarial, da comunicação organizacional, né? E de fazer assessoria de imprensa daquelas empresas, né? Que a gente assessorava. Enfim, foi um trabalho que me qualificou a ter uma postura diferente, né? Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, não sabe muito o que esperar. Embora eu tivesse estagiado antes, o estágio é muito diferente, né, da nossa postura profissional. Então, eu acho que esse primeiro estágio me qualificou para que eu esteja aqui hoje, te dando entrevista e falando um pouquinho sobre a minha trajetória. E foi isso que te levou a fazer depois a pós em comunicação empresarial? Sim, porque sempre foi uma área que me chamou a atenção desde a época da graduação, né, quando a gente teve a cadeira de assessoria de imprensa, e eu acho que é um campo que ainda tem muito espaço para jornalistas, e é um campo até às vezes pouco explorado, né, pelo menos quando eu entrei no jornalismo, o nosso foco era atuar nos veículos de comunicação, né? Na época nem existiam redes sociais, só para te ter uma noção, eu era do Orkut quando eu entrei na comunicação, então não tinha essa questão de comunicação via redes sociais, não existia isso. E com o avanço das redes sociais e a possibilidade das empresas se comunicarem diretamente com o seu público através daqueles canais, eu acho que isso aumentou muito a nossa gama de atuação e eu falo daí de uma forma profissional, né? Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê são pessoas que não entendem da ética do jornalismo, que não entendem muito sobre a hierarquização do que é notícia, do que não é, e exercendo essas nossas funções. Então, eu acho que nós, jornalistas, temos que tomar esses espaços, né, e tornar a comunicação, seja ela empresarial, seja ela pública, seja ela de um veículo de comunicação, de uma forma mais profissionalizada.
E você atuou como analista de comunicação nos supermercados do grupo Zafari, num período em que a rede social ela começou a ter um boom. Quais foram os desafios enfrentados? Olha, eu acho que o principal desafio eu trouxe de uma experiência como usuária de rede social. Na época, o Twitter estava muito em alta e aí tu tinha que escrever uma mensagem em 140 caracteres. Agora é mais, né? E agora mudou até a rede social, não é mais Twitter. Mas, enfim, o desafio era poder comunicar, escrever o teu lead ali em 140 caracteres. E como eu era super user, né, do Instagram, não, desculpa, na época nem existia Instagram, do Twitter, eu já sabia como desenvolver um raciocínio, vender uma ideia naqueles 140 caracteres. Mas o maior desafio, eu acho que era o atendimento ao público, porque na época, muitas demandas chegavam via redes sociais, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook. Na época, a gente também estava começando o Instagram e também deu um boom nas redes, foi quando cresceu muito as redes do Grupo Zafari. E a gente tinha que responder reclamações, às vezes, de loja, de produto que estava vencido. Enfim, a gente tinha que encaminhar para o SAC, né, para o Serviço de Atendimento ao Cliente, aqueles casos, e gerenciar crises. Essa também é uma das minhas paixões, assim, que eu acho que o jornalista tem que estar inserido nesse contexto de gerenciamento de crise, até para preservar a imagem da instituição, né? Seja ela qual for a que ele trabalhar. E falando em instituição, você também atuou na comunicação interna e externa do Sindicato dos Técnicos do Nível Superior, da UFSM. O que muda na atuação de jornalistas desses setores, que também, né, envolvem assessoria? Eu acho que o jornalismo sindical é um jornalismo mais combatente, é um jornalismo que ele vai captar mais a essência da luta daquela categoria, né? Então, acho que a profissão é a mesma em todos esses segmentos que eu já atuei, né? A postura ética, a postura profissional é a mesma, mas nós desempenhamos personas diferentes em cada um desses lugares. E eu acho que no jornalismo sindical essa aproximação com o sindicalizado, buscar também, através da comunicação, trazer mais sindicalizados para aquele nicho, né, para fortalecer a luta daquela categoria. Na época, eu fazia um informativo, acho que era mensal, de umas 12 páginas, eu acho. Agora eu não lembro direito, já faz tempo. Mas era muito, muito interessante, assim, a experiência de fazer um jornalismo sindical, porque era algo que eu não tinha ainda experimentado na minha carreira. E eu acho que esse desafio da gente se colocar em situações que, mesmo que sejam novas, faz com que a gente cresça como pessoa também, né? Porque eu experimento algo que eu não sei diretamente fazer, mas tenho a formação técnica, né? Eu acho que isso é importante falar. Tenho a formação técnica para desempenhar, mas eu vou experimentar uma forma de me comunicar com aquele público-alvo de uma forma diferente do que eu comunicava antes no público, que era, por exemplo, uma empresa se comunicando com o seu consumidor, né? Quando a gente faz uma comunicação sindical, está se comunicando com servidores sindicalizados, né? É diferente a linguagem. E em 2016 você entrou na Câmara de Vereadores. Como o jornalismo funciona dentro dessa área específica que você atua hoje? Olha, lá na Câmara nós somos um número restrito de servidores, nós temos hoje 3 jornalistas apenas e nós desempenhamos várias frentes, né? Os jornalistas multifacetados, digamos assim. Nós atuamos na assessoria de comunicação e de imprensa, né? Alimentando o site, se relacionando com a imprensa, e também na TV Câmara, né? Que tem uma parceria com a TV UFN, inclusive. E na TV Câmara, a gente desempenha um papel fundamental, que é comunicar, fazer cidadania, levar a cidadania para os telespectadores, para o cidadão, né? Então, a nossa função ali é uma função
pública de grande valia e acho que é o trabalho que mais me traz assim, recompensa enquanto jornalista. E essa recompensa que eu digo seria a satisfação, né, do meu compromisso social com o jornalismo está sendo cumprido ali. Porque ali, às vezes é difícil de entender, de algumas pessoas entenderem que nós, jornalistas concursados, nós não fazemos política, né? Nós fazemos uma comunicação pública voltada para o cidadão. Ali a gente representa o interesse da sociedade e não o interesse de partido X, Y ou de ideologia essa ou aquela, né? Então, nós buscamos, através da comunicação, dar voz para as pessoas e fazer com que aquilo que acontece de forma institucional chegue até a casa das pessoas, seja através da TV, seja através do site, das redes sociais ou então através da imprensa, né? Quando a gente produz os releases, manda para a imprensa, pauta a imprensa, para dizer o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, é nosso dever enquanto profissional, enquanto servidor público, levar essas informações para a população. Justamente essa é a minha próxima pergunta. Trabalhando ali na Câmara de Vereadores, quais os cuidados que um jornalista deve ter para apurar e construir matérias? Olha, eu acho que sempre o cuidado é o mesmo, a ética profissional é a mesma sempre, né? Ouvir os envolvidos, mesmo que seja do partido X e Y, mesmo que eu não concorde com determinada posição, ali não é a Camila cidadã que está ali, né? É a Camila profissional. Então, eu vou escutar todos os entes envolvidos. A Câmara recebe muitas pessoas reivindicando demandas, né? Especialmente nas reuniões das comissões. Então, a gente vai escutar essa população também, mesmo que seja uma crítica à prefeitura, seja uma crítica à Câmara, seja uma crítica... Nós vamos escutar e nós vamos dar voz para essas pessoas. Então, eu acho que o cuidado é o mesmo no jornalismo sempre. Não muda por ser uma comunicação pública, né? Eu acho que a principal questão que norteia o nosso trabalho é a tão buscada neutralidade, né? Se isso existe, né? Nós temos nossas crenças, nossas culturas, somos carregados disso, mas isso norteia o nosso trabalho. É saber que ali eu estou representando o cidadão e eu tenho que fazer com que a notícia chegue para ele da forma mais clara, mais limpa possível e com a menor interferência. E para quem deseja seguir nessa área da comunicação e está ainda na fase da graduação, quais conselhos você pode dar? Bom, eu acho que eu comecei o programa falando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é experimentar. O jornalismo ele tem muitas áreas e isso a gente vai descobrindo um pouco na faculdade, né? E é experimentar essas diversas experiências que a própria faculdade, né, nos oferece. Aqui na Unifra vocês têm a TV, vocês têm rádio, vocês têm comunicação comunitária, enfim, dá para experimentar aqui dentro, né? E eu acho que se lancem assim, sem muito critério mesmo. E eu acho que, principalmente, se colocar já como profissional nesse momento. Então, assim, tá, eu sou estagiário? Sou, mas eu já vou me portar como um jornalista. Eu já vou receber minha fonte como um jornalista. A gente já tem que se colocar nessa posição que quer almejar. Certo, obrigado, Camila, pela tua presença. Foi muito bom te ter aqui no programa e sempre que você quiser será muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, falando um pouquinho sobre o papel social do jornalista, né, que eu acho que é um papel fundamental para a sociedade que a gente vive hoje. Certo. De Papo com Camila Porto, egressa do curso de jornalismo da UFN e jornalista na Câmara de Vereadores de Santa Maria. A cada semana batemos um papo com jornalistas de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram, @programa de Papo com e do curso de jornalismo da UFN para ficar por dentro de quem são os próximos convidados. Até breve!